Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para todo o ensino médio. Eu sou, vocês já conhecem, o professor Pedro Turco e o nosso tema da aula de hoje é sobre Revolução Industrial. Um conteúdo muito importante para os alunos e estudantes da segunda série do ensino médio e para você que está prestando o Enem 2020, tá bom? Apesar de não ser um tema tão recorrente nas provas do Enem, ele é um tema importante e que faz parte da construção daquilo que nós chamamos de idade contemporânea. Sem a Revolução Industrial não existiria contemporaneidade, não existiria um modo de produção capitalista, ou seja, o modo de produção no qual nós estamos inseridos hoje e que toda a sociedade que nos cerca está inserida, tá bom? Então vamos para a nossa aula, né? A nossa habilidade da aula de hoje, coloca na tela para mim, é identificar, observem, identificar o papel das inovações técnicas e tecnológicas às mudanças do sistema capitalista. Isso aqui é importante, né? A habilidade que nós vamos desenvolver na aula de hoje, acerca da Revolução Industrial, remete às origens do modo de produção capitalista ou do sistema capitalista. Ou seja, a Revolução Industrial faz parte do processo de transição do feudalismo para a Idade Moderna e, posteriormente, para a Idade Contemporânea. Então, não tem como entender esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo sem estudar a Revolução Industrial. Veja, um tema importante, recorrente para o entendimento daquilo que nós chamamos sociedades contemporâneas, tá bom? Então veja, né, quais são as origens dessa Revolução Industrial? Eu separei 3 pontos aí, né? Então veja, o primeiro ponto, ela ocorreu na Inglaterra durante todo o século XVIII. Isso aqui é fundamental vocês entenderem, né? A Inglaterra ela é pioneira no processo de construção do sistema capitalista e foi nesse país em específico, que ocorreu a Revolução Industrial durante, né, todo o século XVIII, que se arrastou para o século XIX, e aí no século XX, com o capitalismo já consolidado, ela nadou de braçada, tá bom? Um segundo aspecto, observem aqui embaixo, ó, um segundo aspecto, são as mudanças tecnológicas e o surgimento de um novo modo de produção, ou seja, um modo de produção capitalista. Isso aqui é importante. O advento da tecnologia transformou todo o processo produtivo. Se antes, no regime feudal, o processo produtivo era centrado na manufatura e na agricultura, com o advento das mudanças tecnológicas promovidas pela Revolução Industrial, proporcionou o surgimento de fábricas e da maquinofatura. A gente vai ver que o advento das máquinas no processo produtivo transformou todo o cenário europeu e inglês do século XVIII, tá bom? Então, voltando ao slide, esse é o terceiro ponto, né? A Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra, fez nascer as fábricas, a urbanização e as classes sociais do capitalismo. Isso aqui é importante. As fábricas nascem com o processo advindo da Revolução Industrial, assim como a urbanização e o surgimento de novas classes sociais, em específico 2, a burguesia e os trabalhadores, a classe trabalhadora, que nós vamos ver mais na frente, tá bom? Isso muda todo o cenário europeu advindo do feudalismo. Se no feudalismo os processos econômicos aconteciam nas áreas rurais, na agricultura, com o advento das fábricas e das cidades, da urbanização, o processo produtivo mudou e ficou centrado nesses 2 elementos, tá bom? E é essas características gerais que eu trabalho. Observem, né, quais são as características gerais da Revolução Industrial. Então aqui nós temos a primeira, ó, máquinas a vapor, o surgimento das locomotivas e do desenvolvimento tecnológico.
Então, com o advento das máquinas a vapor, a construção de estradas de ferro em toda a Inglaterra fez surgir um novo cenário e, a partir daí, a Revolução Industrial tomou fôlego e começou o seu processo de consolidação, tá bom? Veja, uma outra característica, né, que é o surgimento das indústrias e a formação do capitalismo. E, por último, uma terceira característica, aqui embaixo, ó, com o advento das máquinas a vapor, surgiu a maquinofatura e o trabalho em escala industrial. Tá bom? Então, veja, as máquinas a vapor, as fábricas, as indústrias, mudou todo o cenário da sociedade inglesa durante o século XVIII e XIX. E isso teve consequências, né? Quais consequências? O surgimento de novas classes sociais. Se antes, no feudalismo, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos duas classes sociais fundamentais, ou seja, os senhores de engenho e os servos, com o advento da Revolução Industrial, surgiram novas classes sociais, em específico duas, a burguesia industrial inglesa e a classe trabalhadora, os operariados que viviam da força de trabalho. Observem aí a pirâmide social da Revolução Industrial. Veja, a pirâmide social, né, as classes sociais da Revolução Industrial, então no topo da pirâmide estava a burguesia e a nobreza inglesa. A nobreza inglesa, apesar de ter perdido poder político e econômico, não perdeu seu status de classe social dominante na Inglaterra naquele momento. No meio da pirâmide, né, a gente tem o alto funcionalismo público, ou seja, aqueles funcionários públicos que trabalhavam em cargos de alto escalão, né, juízes, etc. E na base da pirâmide, né, nós temos a classe trabalhadora inglesa do século XVII, XVIII e XIX. Isso aqui é importante para quem tem curiosidade em entender sobre a formação da classe trabalhadora inglesa. Vale a pena ler um autor brilhante chamado E.P. Thompson, né? Ele trata do processo de formação ideológica e cultural da classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial, tá bom? E é desse tema que eu vou trabalhar agora, né? Qual que era a situação da classe trabalhadora inglesa diante dessas mudanças, né? Observem no slide. Com o capitalismo nascente, a gente teve inúmeros problemas sociais. Então, a condição da classe trabalhadora inglesa era horrível, né? Então, veja, por que a condição da classe trabalhadora inglesa durante o início da Revolução Industrial era horrível? Eu separei 3 pontos aqui, né? Eu acho que um primeiro ponto, né, os baixos salários e a alta carga de trabalho, né? Então, os trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas diárias, não tinham sequer nenhum direito trabalhista e muitos morriam, né, morriam de cansaço físico no processo de desenvolvimento do seu trabalho. Então, veja, o início da Revolução Industrial foi muito duro com a classe trabalhadora. Então, eles trabalhavam muitas horas sem nenhum direito trabalhista. Esse é o segundo ponto que eu coloco no slide, né? Observem aí. O segundo ponto que eu coloco no slide é justamente essa falta, né, de direitos trabalhistas, o que ocasionava, né, um baixo salário e uma alta carga de trabalho. Então, veja, isso não se suportava do ponto de vista social essas má condições de trabalho e condição de vida, né? Então, o que ocasionou esse processo? Ocasionou o surgimento de um movimento sindical chamado ludismo e o cartismo, que lutaram, né, em certa medida, pela melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores ingleses do século XVIII e XIX. Isso aqui é muito importante, ó, o ludismo e o cartismo, tá bom? Veja, separei uma foto bem representativa de uma dessas manifestações, né, dessas revoltas dos trabalhadores ingleses durante o século XIX. Essa aqui é uma revolta operária, né, típica do cartismo e do ludismo, reivindicando principalmente melhores condições de trabalho durante a Revolução Industrial. Isso aqui é um tema importante, vale a pena vocês estudarem. Tem muita obra bibliográfica
e biográficas sobre esse processo, né? E filmes, né? Filmes vocês acham diversos. Uma série, uma dica de série para vocês que quiserem estudar as condições da classe trabalhadora inglesa é Peaky Blinders, da Netflix, vale a pena ver, fala sobre esse momento histórico, tá bom? Vejam, quais foram as consequências da Revolução Inglesa, né? A gente vai tratar desse tema na próxima aula, das consequências da Revolução Inglesa. Eu fico por aqui hoje. Muito obrigado, fiquem ligados, teremos uma aula para os estudantes da terceira série do ensino médio, aula de Química e Geografia, amanhã, tá bom? Um forte abraço do professor Pedro Turco. Na próxima aula estudaremos mais sobre Revolução Industrial. Um abraço.